Olha, eu vou contar para você de uma história, porque essa história eu já devia ter contado, mas eu não contei ainda. Mas agora eu vou contar. Olha, todos vocês que ouvirem essa ministração, vocês vão saber do que aconteceu lá em cima. Vocês vão saber. Olha, Satanás nunca foi nenhum cantor. Nunca andou cantando nada para Deus lá em cima. Tudo foi acréscimo das escrituras. Tudo foi acréscimos de escribas, de intérpretes da palavra, que interpretava a sua maneira, o seu gosto, o seu parecer. Não eram fiéis aos originais. E os originais não tem nem notícia de dizer onde anda. Mas o Espírito Santo que sabe os originais, sabe a origem de tudo, está aqui para contar. Houve uma rebelião no céu, sim. Satanás era um anjo. Um anjo que ministrava as coisas lá em cima. Ele não era nenhum músico. Ele não era nenhum cantor. Não existe essa. Ele era um instrumento em si. O seu corpo era um instrumento. Quando ele andava, ele tocava. Por que o pai faria uma coisa estranha dessa? Isso não aconteceu. Acréscimo dos escritores, intérprete das escrituras. Ele era guardador das leis de lá de cima. Amar o Pai sobre todas as coisas e manter a ordem entre os irmãos, que é a mesma lei de hoje. Amar o Eterno sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Lá era a lei principal, lá era a ordem. Era o que ele devia guardar. Ele era guardador dessas duas leis. Por ele se manter a ordem, por ele viver essas duas leis e ensinar aos demais, porque lá existem muitas populações que não caíram, estão fiéis ao Pai até hoje. Estamos falando da rebeldia, da rebelião, os que caíram. Então, Satanás era o guardador das leis. E Satanás era aquela pessoa o qual sabia as revelações do Eterno. Sabia de primeira mão os planos do Eterno. E ele ia divulgar aos demais moradores de lá, aos demais anjos de lá, às demais hostes de lá. E um dia subiu no coração dele um desejo de roubar o trono do Eterno. Eu vou dizer roubar, porque foi isso mesmo que ele fez lá. Queria usufruir o trono do Eterno. Ele queria o reino da ciência do bem e do mal lá. Mas o pai sabia que não tinha nada a ver. Mal é mal, bem é bem. Aonde bem e mal vai dar certo? Na cabeça de quem isso funciona? Na dele, é claro. E o pai disse que não. Isso não é possível. Ou é bem ou é mal. E o reino do pai era bem 100%. Não tinha mal, era bem. O mal que aconteceu lá foi ele. E ele, não satisfeito com a resposta do pai, começou a pregoar maus falatórios a respeito do pai, a respeito do Eterno, falando que o reino do Eterno era tirano. Como se ele queria dizer que o Criador era um controlador, um dominador, controlava tudo, dominava tudo. Ainda que fosse, não era para o bem, o que estava acontecendo de errado lá? Ele foi o único que não estava se sentindo bem e criou o mal para todos. Então ele começou essa rebelião, ele começou essa rebeldia, por ele não se sentir bem no reino e não gostar mais da lei do reino. E olha que ele era o propagador, ele era o guardador, era ele que guardava a lei. Mas ele se virou contra o que ele mesmo guardava, ele mesmo mantia, ele mesmo propagava, ele mesmo divulgava, ele mesmo vivia. Ele se revoltou contra. E ele começou a propagar, falar mal do Eterno, que o Eterno era um tirano. E nisso, começou a rebeldia, a rebelião lá em cima.
E a palavra diz que uma terça parte se voltou para ele. E isso se arrastou por um bom período. Não pensa vocês que no mundo espiritual não tem dia e ano como aqui. O que aqui pode ser um dia, lá foi uma eternidade. O que lá é uma eternidade, aqui pode ter sido um dia. O Pai não tem tempo como o tempo da terra. E isso se arrastou, essa propagação. Ele colocando os anjos contra o Pai. E o Pai deixou. O Pai esperava que ele se arrependesse. O Pai esperava que ele recuasse. O Pai esperava que ele entendesse que ele estava errado. E o Pai ia dar uma chance para ele de se arrepender e colocar as coisas em ordem, voltar como era. E não precisava nada do que aconteceu aqui. Mas quando o Pai foi resolver essa situação, para pôr ordem no lugar, houve uma certa parte de anjos que se arrependeram, entenderam que estavam fazendo loucura, tinham perdido o seu juízo e não vale a pena continuar. Esses anjos, eles foram sensatos, arrependeram lá mesmo. Os outros, Satanás, que era Lúcifer, não se arrependeu. Não se arrependeu. Nem ele, nem outro bando que seguiu ele. Simplesmente, eles viraram a morte. Eles foram cortados do eterno. Eles morreram para o eterno. Eles originaram a morte. Eles foram cortados do eterno, foram desligados do eterno. O eterno é a vida. Ele é a vida em si. Quem é cortado dele está morto. Assim Satanás morreu e os demônios que seguiam ele. Mas haveria os arrependidos. Os arrependidos. Então o Pai ia trabalhar agora com os arrependidos, porque os mortos já estavam mortos mesmo, não tinha mais jeito para eles. Era arranjar um lugar para eles. O Pai veio fazer Adão e Eva. Veio criar Adão e Eva. Adão e Eva seria a solução para os anjos arrependidos. Então o que aconteceria? Adão e Eva, no jardim, os anjos arrependidos nasceriam de Adão e Eva, não na condição carnal como nasce hoje, mas na condição a qual Adão e Eva se encontravam no jardim. Um processo de nascimento, o qual cabe ao eterno. Como seria? Mas Satanás veio na frente. Fez Adão e Eva pecar. Fez Adão e Eva pecar. Fez eles morrerem. Pecar foi eles morrerem. A morte deles. Eles ficaram, igual Satanás, mortos, porque Satanás passou a morte dele para eles, fez eles morrer também, desobedecendo o Criador. Foi expulso do jardim. A expulsão do jardim, agora eles estavam mortos, igual Satanás e os demônios, no domínio da morte, no poder da morte, no reino da morte. No reino da morte. Eva e Adão, que ia ter filhos só para o eterno, só os anjos arrependidos, ia nascer de Adão e Eva, depois da morte. Adão e Eva passou a ter filhos para a morte. Os filhos de Adão e Eva nasciam, o corpo sem alma. A alma presa no mundo espiritual. E o corpo, cinco sentidos, espírito. O que Satanás e os demônios faziam? Entravam nos corpos. Eles não eram espíritos sem corpos? Eles não precisavam de um corpo? Eles não precisavam de corpos? Como eles viveriam nesse mundo sem um corpo? Como? Como Satanás e os demônios viveriam nesse mundo sem um corpo?
quando Adão e Eva passou a ter filhos, as almas dos corpos dos filhos de Adão e Eva ficavam presas e eles entravam nos corpos. E nisso, eles usufruíram o reino de Adão e Eva e os corpos dos filhos de Adão e Eva. Hoje, vocês acreditem ou não, o Espírito Santo não mente. É testemunha ocular de tudo que está dizendo. Hoje, os demônios vivem nos corpos das pessoas. Vivem nos corpos das pessoas. Você vê o mundo aí, as pessoas violentas, as pessoas se comendo, as pessoas se matando. Vocês veem aí? Isso daí é os demônios nos corpos das pessoas. Por isso que o mundo está assim. Aí é o reino da ciência do bem e do mal, o qual Satanás roubou o mundo de Adão e Eva, roubou os corpos dos filhos de Adão e Eva, e hoje o nascimento é gerar corpos para os demônios habitar, para os demônios viver nesse mundo. Por mais incrível que pareça, por mais inacreditável que alguém ache, essa é a realidade, essa é a verdade. Quando você vê um filho matar a sua própria mãe, um filho matar o seu próprio pai, ou uma filha ter caso com o seu próprio pai, um filho ter caso com sua própria mãe, agora você tem resposta para tudo! Um avô abusar da sua neta, uma mãe não respeitar o seu filho, incitar o seu filho. Hoje, quando vocês verem os piores absurdos do mundo, as piores histórias horríveis, hoje vai cair na consciência de vocês, na lógica de vocês, por que isso acontece no mundo. Porque são os demônios nos corpos das pessoas. E isso é a morte. Isso é a natureza morta. Isso é estar morto. Os demônios nos corpos das pessoas. Então hoje as pessoas nascem para os demônios tomar os corpos e habitar. E viver nesse mundo. E a alma da pessoa presa no mundo espiritual. Então por que Yahushua veio? Porque Yahushua veio para a pessoa ouvir a palavra e acreditar nessa história. E ela ouvindo a palavra da salvação, a palavra da vida eterna, ela ouvindo a palavra, ela acreditando na palavra, ela é liberta do demônio e a alma dela volta para o corpo dela e ela é salva pela palavra. Agora vocês também entendem porque todo mundo odeia o eterno? Porque todo mundo odeia a palavra? Porque todo mundo não quer saber da palavra? Porque ninguém quer saber da palavra? Porque todo mundo foge da palavra? Porque é o demônio em você. O demônio foge da verdade. O demônio foge da palavra. O demônio odeia Deus. Sabe por que ele odeia Deus? Porque Deus não mandou ninguém morrer para salvar eles. Sabe por que Deus não mandou? Porque o arrependimento foi lá em cima. Deus mandou provisão para os arrependidos lá em cima. Não foi os que vieram de lá sem arrepender. Não foi os que vieram de lá sem arrepender. Foi os que arrependeram lá em cima. A decisão foi lá em cima. Então hoje, nos corpos de vocês aí, existem demônios, espíritos imundos, habitando os corpos de vocês. E eu sinto muito em dizer a vocês, vocês acreditando ou não, isso não vai deixar de ser a verdade se vocês não acreditarem. Vai continuar sendo a verdade. Porque as próprias obras de vocês mostram o demônio dentro de vocês.
Agora assumam os seus demônios para vocês se libertarem deles. Porque se vocês não se libertarem desse demônio, pela palavra da salvação, pela palavra da vida eterna, pelas escrituras sagradas, vocês irão para o lago de fogo. Primeiro, antes do lago de fogo, vai para o inferno quem morre com esse demônio. Depois do lago de fogo, depois do inferno, irão para o lago de fogo. Sabe por que vocês irão para o lago de fogo? Porque o Criador, para aqueles demônios que não arrependeram lá em cima, não tem os seus nomes escritos no livro da vida, Deus preparou o lago de fogo para eles. Então por que vocês irão para o lago de fogo? Porque eles estão dentro de vocês. E se vocês não se libertarem deles, vocês não voltarão para o eterno. Vocês não voltarão. Porque o Messias não morreu para libertar demônio. Não morreu para salvar demônios. Demônio não tem salvação. Demônio está perdido por toda a eternidade. O Messias morreu pelos anjos que se arrependeram lá em cima. E tem mais uma coisa. Essa história de escrever o nome no livro da vida, essa história é mentirosa. Essa história não é verdadeira. Porque os arrependidos, o nome já está escrito no livro da vida. O que vai acontecer, se não crer nessa palavra que o Espírito Santo diz, para se libertar do demônio, é o nome ser apagado. Então lá não vai ser nem um nome escrito. Muito pelo contrário, vai ser apagado. Se assim não acreditar na ministração do Espírito Santo, que está aqui para dizer a verdade e libertar pelas Escrituras Sagradas quem acreditar no que ouviu. Essa pessoa que acreditar, ela vai ter um encontro com o Espírito Santo e o Espírito Santo vai libertar ela do demônio. Porque quando a pessoa acredita na palavra, o demônio vai embora e a alma dela volta para o corpo dela. Para assim a alma dela se alimentar da palavra. Porque a palavra diz que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca do Eterno. E eu vou dizer mais a você. Você que não acredita que tem um demônio no seu corpo, se passando por você, dizendo que é você, vivendo no seu corpo, e sua alma presa em cadeias espirituais, no mundo espiritual, você que não acredita nisso, o dia que você for para a eternidade, você vai chegar lá no trono, que o julgamento é quando morre, é na hora que parte. Você vai chegar lá no trono e o Criador vai te mostrar o livro da tua vida. E tu não tem como escapar. Para lá tu negar as tuas obras. Tu negar que não era o teu corpo, que o demônio habitava. Porque o livro da vida está lá. O teu corpo, praticando todas as obras que o demônio quis através dele. O teu corpo vai ser a tua condenação lá. Porque tu não tem como escapar do livro da vida. Porque o Eterno vai te mostrar as tuas obras. E quando tu chegar lá, olha, eu vou te dizer mais explicado. Se tu não acreditar nessa palavra que o Espírito Santo diz, o dia que tu partir para a eternidade, que a tua alma não voltou, porque tu não acreditou, a tua alma vai voltar para o teu corpo, simplesmente para tu dar conta das obras que o demônio praticou no teu corpo, e tu nem sabia, porque não era tu, era um demônio, porque a tua alma estava presa. Mas quando tu partir para a eternidade, a tua alma volta para o teu corpo, só para tu ir lá no tribunal do Eterno, para dar conta das obras praticadas pelo teu corpo. Isso não é uma injustiça? Tu não viveu uma vida, e o dia que tu desencarnar, a tua alma voltar, para tu ir no tribunal do Eterno, dar conta de uma vida que tu não viveu, isso não é uma injustiça? Para isso o Messias veio. Para isso o Messias veio. Para isso a Yahushua veio. Para te livrar dessa injustiça. Para tu, pela palavra da salvação, pela palavra do Eterno, se libertar desse demônio, a tua alma
alma voltar para o teu corpo e tu ser salva. Mas caso contrário, tu não acredite que tem um demônio no teu corpo e tu precisa da palavra, para pela palavra do Eterno, tu se libertar, tu pode ter certeza que quando tu chegar lá no tribunal, na porta do céu, o Pai vai mostrar o livro da tua vida. E simplesmente tu não vai acreditar, porque não era a tua alma, era o demônio através do teu corpo. Tu não vai acreditar, mas a prova está lá, o teu corpo. Então tu não tem como escapar e tu vai ser condenado. Tu vai ser condenado. Porque foi através do teu corpo que o demônio viveu e praticou todas as obras na terra. Então tu vai ser condenado. Mas o Espírito Santo está aqui para te avisar. Está aqui para te alertar. Tu tem a palavra da salvação. Tu tem a palavra da vida eterna. E a Yeshua morreu para te salvar. Morreu para te libertar. Morreu para te trazer essa notícia hoje. Morreu para te trazer essa palavra de salvação. Se tu se voltar para as escrituras sagradas, se tu acreditar na palavra, esse demônio vai embora do teu corpo e a tua alma volta e tu passa a se alimentar da palavra para tu ser salvo. Mas caso contrário, tu rejeitar, tu não acreditar, tu não aceitar, aí tu vai lá no tribunal, vê o livro da tua vida, a obra que esse demônio praticou através do teu corpo, e simplesmente, às vezes que tu ouviu a palavra, que tu teve a chance, a oportunidade de se libertar desse demônio, e tu não aceitou, tu rejeitou. Então por isso tu vai ser condenado. Porque tu teve a chance e tu preferiu o demônio do que acreditar na palavra. Então não tem como tu ser salvo. A palavra diz que todos comparecerão diante do tribunal de Yahushua para dar conta das obras praticadas pelo corpo. Entendeu? Pelo corpo. Então todos que partem para o mundo espiritual comparece no tribunal para dar conta das obras praticadas pelo corpo. Mas quem estava no corpo? A tua alma ou o demônio? Tu vai aceitar um negócio desse? Ser condenado por um demônio? Ou tu vai aceitar, acreditar na palavra, para tua alma voltar, para tu ser salvo? Essa é a palavra da salvação. Escolhe, pois, a bênção para que tu seja salvo.